Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Todos nós sabemos que nada nem ninguém pode conter o poder de Deus. Isso é muito claro, isso na Bíblia fica repleto disso. O próprio rei Salomão, em 1 Reis 8:27, declara que o templo que ele estava construindo não era capaz de conter a glória de Deus. Todo mundo sabe que Deus é amor, todo mundo sabe que ele é poderoso, todo mundo sabe que ele é rei. Porém, hoje eu quero fazer uma pergunta muito importante para vocês. Você que está vendo esse vídeo, você e todos nós ao redor, será que a gente está confiando no poder de Deus? Será que a gente leva o poder dele a sério? Isso é uma questão que é muito importante. Na primeira parte do vídeo, eu li, Isaías 55, 8 e 9 para vocês. E é um texto muito bonito. Eu fico refletindo nesse texto muitas das horas do meu dia, Porque fala que o caminho de Deus é superior ao nosso. O pensamento de Deus é superior ao nosso. E às vezes a gente quer pensar em tudo, A gente quer pensar, planejar tudo. Só que a gente se esquece que os pensamentos de Deus é maior do que o nosso. E que tudo dele é superior. Ele é superior a nós em tudo. E a gente, na nossa mera consciência humana, às vezes a gente se esquece disso no dia a dia. Tô falando assim como ser humano, todos nós nos esquecemos disso no dia a dia. E a gente precisa sim, gente, colocar isso sempre na nossa mente. E aí, isso se levanta outra pergunta, Uma pergunta que, assim, às vezes a gente tem que fazer a nós mesmos, tem que sempre repetir essa pergunta junto com a resposta, para a gente estar sempre lembrando. Quando é que devemos confiar em Deus? Quando? Aí eu te pergunto, quando? Em todos os âmbitos da nossa vida. Se ele é poderoso em tudo e não só em algumas partes, concorda comigo? Porque quem é poderoso, ele tem poder. E ele tem poder. E ele não é só um poderoso, Ele é todo poderoso. Então, em todos os momentos de nossas vidas, devemos sim confiar e acreditar a nossa mera confiança nele. Sabe por quê, gente? Não é ele que precisa da gente. Ele não precisa de nada. A gente não ganha, ele não ganha nada. Ele já é o amor, Ele já é a confiança, ele já é tudo. Ele não precisa da gente. A gente precisa, a gente precisa ou necessita? Eu digo que necessita. Diferença de precisar e necessitar. De acordo com literatura mundana, blogger, necessitar igual a não conseguir viver sem. Precisar igual a querer muito uma coisa, mas poder viver sem ela. Então, cortando as outras partes, voltando agora. A gente não precisa de Deus. A gente necessita dele. E eu até consultei o Google, gente, vai mostrar aqui pra vocês que é diferente. Precisar e necessitar. E tudo isso tem a ver com confiar, Mas eu vou chegar em confiar ainda. Eu ainda vou chegar em confiar. Tenha calma. Precisar não é o mesmo que necessitar. Necessitar, a gente não consegue viver sem. E precisar é querer muito uma coisa, mas pode viver sem ela. E é aí que tá. Muita gente, e muitas vezes, eu digo muita gente porque tem pessoas que pensam assim, e tem pessoas que não pensam assim, mas que no dia a dia acabam pensando assim em diversas ocasiões. Muita gente acha, até que por algum momento de sua vida, que elas precisam de Deus. Fala, eu preciso de Deus. Mas aí tem alguma coisa errada nessa colocação. Por quê? Porque precisar é você poder viver sem. E necessitar é você não poder viver sem. Vou deixar simples. A gente precisa de uma cama, Todo mundo precisa de uma cama. É algo que a gente quer. Mas tem gente que vive sem cama.
Não é? Tem gente que vive sem, tem gente que dorme no colchão no chão. Mas é bom, todo mundo quer ter uma cama para dormir. Só que todo ser humano necessita de quê? De água. Sem água, a gente não consegue viver, né? Então, aí a diferença de precisar e necessitar. Às vezes a gente precisa, tipo assim, vamos lá dar um exemplo. Assim, a gente tá precisando... A cama já é um bom exemplo. Mas a maioria das pessoas tem cama, né? Então, tipo assim, às vezes a gente quer muito algo, né? Vamos lá dizer, meu celular é um pouco ruim, então eu queria um celular melhor. Mas eu posso viver com o que eu tenho, né? Eu posso viver sem um celular bom. Mas sem água eu não vivo. Sem comida eu não vivo. Mesmo assim é Deus. A gente não vive sem ele. A gente precisa. É que a gente não precisa. Eu ia falar precisa, mas vocês já me pegaram. A gente não precisa confiar em Deus. A gente não precisa confiar em Deus. A gente necessita da confiança em Deus. Porque a gente não vive sem confiar em Deus. Isso é muito importante para nossa vida. Muito importante. E eu já até me inspirei, gente. Acho que vai ser continuação de um vídeo aqui, viu? Vai surgir, porque eu já vou falar sobre um outro assunto que tem a ver com essa questão de precisar e necessitar. Mas isso vai ser tudo parte dele, porque eu vejo uma coisa e eu já penso em outra. Tá entendendo? Por causa dessas. Esse vídeo eu acho que vai ser curto, porque eu tô em 8 minutos e eu ainda nem falei sobre os textos. Seguindo a linha de raciocínio de Isaías 55, eu vou falar outro texto pra vocês que é muito bom, olha. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Sabe por que isso, gente? Voltando no assunto. Muitas vezes na vida a gente acha que a gente precisa de Deus, mas a gente necessita dele. E confiar em Deus é muito pleno. A gente acha assim, todo mundo fala que confia em Deus, né? Todo mundo fala, Deus é minha confiança, nele que eu descanso. Todo mundo bota salmos dizendo que Deus é a rocha, confia em Deus, que não sei o quê. Mas será que nos momentos da vida a gente lembra de confiar em Deus? Por isso que eu façam um exercício, gente, façam um exercício. Quando eu estiver na aprovação, quando eu estiver passando por dificuldades, sempre lembre de confiar em Deus, porque sem ele, gente, a gente não consegue nada. E uma coisa que meu pai sempre fala, que ele sempre fala, e que é muito verdade, que eu vou usar aqui agora pra vocês como um exemplo. O que é confiar em Deus? Confiar em Deus é simplesmente quando alguém faz algo, quando você está passando por uma situação, em vez de você, por exemplo, uma pessoa te ofende, uma pessoa te critica, uma pessoa te julga. Pronto, uma pessoa te critica, uma pessoa te maltrata pela sua fé, né? Se você agir com a sua própria mão, acontece que Deus não vai agir, porque você já está tomando a frente dele. Você não está confiando mais nele, você está confiando em você. Você acredita que você vai fazer a justiça e não Deus. E aí, quando a gente confia em Deus, a gente espera que ele vai esclarecer para aquela pessoa que está tendo dificuldade de enxergar, que está tendo dificuldade de ver a sua fé. Então, isso é confiar em Deus. E muita gente confunde e se apoia nessas coisas para fazer outras coisas, por exemplo. A gente fala, eu confio em Deus. Você confia em Deus? Eu confio. Então, o que acontece? Aí a pessoa, só porque diz que confia em Deus, vai lá e para de trabalhar. Isso não quer dizer confiar em Deus, porque Deus manda a gente trabalhar. Deus manda a gente trabalhar. Então, a gente tem que trabalhar. É falar, eu confio em Deus, Deus não fez nada. Lógico, gente. Lógico, tem coisas que trabalhar. Você precisa trabalhar para comer. Deus manda quando o homem saiu do jardim. Quando Adão saiu do jardim, Deus falou que no sol dele trabalharás. A gente não vive no paraíso, então a gente precisa trabalhar. E muita gente abusa. Eu falando...